palavra. Deus me compartilhou essa palavra já tem alguns dias, mas hoje, na hora que eu estava escrevendo, eu senti no meu coração de fazer algumas mudanças. E eu gostaria que você lesse comigo o título dessa palavra. Vamos lá? Só vocês, vamos lá? Como é difícil desfrutar das frases, não é? Parece que a gente fica com o coração tão ansioso para o futuro que a gente não consegue desfrutar do presente. A gente tem tanta expectativa no que vai vir, no que vai acontecer, que a gente não consegue viver o hoje. Quando eu casar, eu vou ser muito feliz. Quando eu conquistar a minha fazenda, quando eu comprar a minha fazenda, aí tudo vai fazer sentido. Não, quando eu comprar o meu carro, não é assim? Você já parou para pensar? O tanto que às vezes a gente projeta coisas para o futuro? O tanto que às vezes a gente gera expectativa no futuro? E isso tem roubado de nós a essência do hoje. Tem roubado de nós o desejo de desfrutar das fases. Vivemos muito o amanhã. Vivemos muito o amanhã e perdemos o hoje. A mulher, quando ela vai casar, ela gera uma expectativa. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levante sua mão. Quando a gente casa, só felizes. Vou levantar a minha. Quando a gente casa com uma expectativa, não é? Nossa, eu vou casar e vai ser tudo lindo, vai ser tudo incrível, vai ser maravilhoso. Vou casar com o homem da minha vida, vou fazer muitas viagens, vou ter uma casa e tal e tal. Mas depois a gente pensa assim, vou ter filhos, vou construir a minha família, vou multiplicar. A mulher, geralmente, quando ela casa, ela já casa pensando em aumentar a família. Logo, não no início, mas casa pensando em aumentar a família. Hoje eu quero contar uma história para você, de uma mulher que também provavelmente casou pensando nisso. Ela casou pensando também em constituir uma família, multiplicar os seus filhos e ter a linda experiência da maternidade. Ela ansiou por isso, com certeza. Porque as mulheres antigamente, elas eram aprovadas, abençoadas quando elas geravam. Quando elas não geravam, elas eram criticadas, menosprezadas. Então, a palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse para mim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, para que nós lêssemos juntos, vai contar uma história de uma mulher que, infelizmente, ela era estéril. Ou felizmente, porque nós vamos aprender com a história dela, né? Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, sua rival, gente, olha isso. O que está escrito aí? Penina, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Só até aí por enquanto. Preste atenção nesse contexto, eu quero te contextualizar. Aqui conta a história de uma família, até então funcional. Esse homem tinha duas mulheres. Ele tinha uma mulher que lhe dava filhos. E ela não tinha um filho, era filhos, era no plural. E ele tinha outra mulher que não dava filhos. A mulher era estéril. Ela não podia gerar. E a palavra fala que Ana, ela era temente ao Senhor. Você acompanhou comigo na leitura da palavra? E essa palavra diz que Ana subia todos os anos para adorar ao Senhor. Todos os anos ela subia para adorar o Senhor.
Mas ela era uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher sofrida. Uma mulher que queria muito gerar, mas ela não podia. E para piorar a situação, ela tinha uma rival dentro de casa. Ela tinha uma rival dentro de casa, que criticava, que falava mal, que, sabe, a palavra fala que ela pirraçava, Penina pirraçava a Ana. Então Ana, ela é uma mulher que ela viveu um tempo muito difícil. A palavra de Deus fala que ela chorava copiosamente. Ela clamava por um filho. Já estava casada, já tinha um esposo e agora desejava multiplicar. Até porque nós somos criados para isso. Se você lá em Gênesis, a palavra fala em Gênesis que Deus falou assim, ó, vamos criar o homem e a mulher, segundo a minha imagem, e depois ele fala, multiplica, seja fértil. É natural nós ansiarmos por isso. É natural a mulher querer gerar, querer amamentar, querer ter filhos e colocar o seu filho no colo e ali olhar. Eu amava amamentar. Eu amava. Eu colocava o meu filho, eu podia olhar nos olhos dele aqui, só comigo, coisa que homem nunca vai saber, né, gente? Glória a Deus, nós nascemos mulher, né? Quem é mulher fala amém. Isso é a graça de ser mãe. Temos experiências tão incríveis desde o ventre. Cada mexida, cada batida, cada, sei lá, situação que acontece, a gente pode sentir tudo ali. O pai se torna pai quando o filho nasce, a mãe não. Quando gera, parece que já vem esse amor que a gente não consegue descrever, né? Que experiência indescritível e maravilhosa. Ana ansiava por isso. Ana desejava isso, ela queria ter filhos. Ela desejava poder ter seu filho no colo. Ela desejava poder correr, passear com o seu filho, poder ensinar, poder instruir. Poder aprender com ele no dia a dia, porque a gente aprende muito com os nossos filhos também, não é? Ela era uma mulher ferida. Ela era uma mulher amargurada. E ela tinha motivos para desistir. Ou quem sabe até culpar Deus. Chegar no momento, sabe, de querer culpar o Senhor e achar justificativa. Ah, não, Deus, pelo amor de Deus. Por que não? A palavra não relata, ela só chorava. Ela era ferida de alma e ela chorava, e ela chorava. Lá no 1 Samuel 1, 9 e 10, fala que ela estava amargurada de alma. E ela chorou muito, e ela clamou muito, muito, muito. Ela clamou tanto, ali no templo, ali no sacrifício anual que ela fazia. Agora não em casa, mas no santuário, junto com o profeta Eli. Ela chora. E ela chora de uma maneira tão intensa, ela chora de uma maneira tão verdadeira, que o profeta Eli a confunde com bêbada. Ele a confunde como bêbada. A palavra de Deus fala que ela rasga o coração mesmo, naquele momento. Enquanto ela continuava a orar, lá em 1 Samuel 1:12, diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Agora já não é mais só a crítica, né, da rival, da Penina. Agora ela enfrenta a crítica de uma autoridade espiritual. Quantas vezes, às vezes, nós somos julgadas por uma dor? Diante do caos, quantas pessoas, às vezes, querem cutucar o dedo na nossa ferida, né? E falar para nós, ou julgar, ou criticar. Quantas vezes somos interpretadas de forma errada? Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração, e aqui eu quero fazer um adentro mesmo. A respeito de autoridade espiritual. Às vezes existem sim abusos de autoridades espirituais e nós somos feridos. Nós somos feridos. E a gente sai machucada, a gente sai tão ferido que a gente não quer mais pisar num prédio de igreja. Porque o pastor da igreja onde eu congregava falou comigo e eu não gostei. E eu fiquei muito chateada. Quando a gente entrou na Family em Goiânia,
O pastor Max sempre falou isso no púlpito. Ele falava, olha, a família é uma igreja, na verdade ele é um hospital. E nós estamos aqui para sarar o coração que está sangrando, para curar as feridas na alma, porque tem muita gente machucada. E tem mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que foram feridas por autoridade espiritual. Que a autoridade espiritual invadiu o que não deveria, né? Entrar, invadiu a privacidade ou exigiu coisas demais. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, olha, eu precisava dizer para onde eu ia viajar durante a semana. Eu tinha que explicar tudo da minha vida. Porque senão, às vezes acontece. E isso vai gerando em nós ferida, isso vai gerando em nós mágoa. A palavra de Deus fala que o sacerdote Eli julgou Ana, criticou Ana, condenou Ana pela ação. E ela ainda fala que, tipo assim, até quando você vai continuar bêbado? Como se fosse uma ação continuada. Como se fosse algo repetido. Como se ele já tivesse visto aquela cena antes. E provavelmente já, com certeza, ele já tinha visto aquela cena antes. Porque a palavra fala que ela era amargurada, que ela era sofrida, que ela chorava muito. Quantas vezes, sabe, essas pessoas nos magoam. Mas eu queria trazer uma situação para nós pais nessa noite. Ana aqui, ela foi criticada por uma autoridade espiritual. Ana foi criticada por alguém que deveria reconhecê-la, encorajá-la, sabe, incentivá-la. Alguém que deveria conhecer as ações, porque ela era alguém frequente. Ela não ia esporadicamente. Ela ia frequente à casa do sacerdote, ao templo do sacerdote. Mas Ana tem uma atitude muito incrível. Diante dessa situação, Ana nos ensina que a nobreza está na honra. Ela não critica a autoridade espiritual. Ela não condena a autoridade espiritual. Ana não se justifica. Olha a resposta que Ana traz no verso 15. Ela diz assim: Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sabe, pais, há muito tempo nós tivemos a eleição que entrou no lugar do Lula, esqueci o nome dela, Dilma. E aí eu me lembro que o meu filho, eles colocaram aqueles adesivos de colocar no peito, assim. E eu me lembro que o meu filho chegou todo cheio de graça, me mostrando uma cena no celular. E alguém tirou essa imagem, era uma cena, era um vídeo que chegou no meu celular e ele estava me mostrando. E aí essa pessoa pegou e pisou no pote, falando, ixi, pisei numa bosta. E era o adesivo da Dilma. Naquela hora que ele me mostrou esse vídeo, eu falei, filho, nunca mais você vai fazer isso. Nunca mais você vai fazer isso. E ele achou estranha aquela situação. Eu falei, eu não sou esquerdista e não defendo esse partido. Eu sou do céu. Mas preste atenção. Toda autoridade constituída é Deus quem constitui. Se ela entrar e se ela ganhar, foi o Senhor quem permitiu que ela estivesse lá. Então, a partir de hoje, nunca mais eu aceito desonra e autoridade aqui na nossa casa. E eu peguei e podei na hora. Eu falei assim, você está repreendido dessa sua ação. Porque é fácil, entende? É fácil a gente criticar aquele que a gente não concorda. É fácil a gente criticar as ações do outro. Mas nós somos mães, nós somos pais, nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Porque lá na frente os nossos filhos vão crescer e vão ter atitudes parecidas. E a gente vai falar, gente, por que ele faz isso? Por que ele age assim? São pequenos exemplos e pequenas influências que nós vamos permitindo e realizando no decorrer do nosso dia a dia. É fácil criticar quem anda na contramão. Quem faz o que a gente não quer que faça. Entende isso? Eu me lembro, um tempo atrás, teve um carnaval. E alguma banda, não sei detalhes, colocou Jesus afeminado nesses carros alegóricos. E eu me lembro que muitos evangélicos se levantaram para criticar essa ação. E eu peguei e falei para as minhas líderes, nós vamos levantar um jejum e oração e nós vamos orar por esse povo. Esse povo precisa mais de Deus do que a gente. Nós vamos levantar um clamor porque nós precisamos ensinar para esse povo, sabe? A amar a Deus acima de todas as coisas. A Ana me ensina tanto com esse texto. Ela me ensina tanto com esse texto. Que atitude nobre. Que atitude incrível.
ela é criticada por algo que ela não estava fazendo. Ela não estava bêbada, ela não tinha bebido uma gota de álcool. Ela tinha motivos para falar, por favor, me respeita, né? Quem que você acha que você é? Não. Ela não perde tempo com a crítica, que nobreza. Nós estamos treinando valentes, nós estamos treinando profetas. Sabe, os nossos filhos não estão aqui por acaso, estão aqui para fazer a diferença nessa nação. E a nossa palavra fala menos do que a nossa ação. Eles nos observam, eles estão nos observando. É fácil demais criticar. É fácil demais a gente pegar um vídeo e reproduzir, e passar para frente. É fácil demais. Mas é tão difícil a gente acolher. Sabe? É fácil demais eu estar na posição de Ana e falar, gente, que absurdo, pelo amor de Deus. Você deveria pelo menos me conhecer. Eu estou aqui todo ano. Mas não, ela não se justifica. A palavra fala, não se trata disso, meu Senhor. Que nobreza. Que nobreza. Nós temos uma missão. Nós temos uma responsabilidade. Nós estamos aqui para treinar esses valentes. Para treinar os nossos filhos, para fazer a diferença onde eles estão. E ela fala, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho. Eu não bebi nenhuma bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe, o Senhor sabe a nossa dor. E Ele mesmo fala na palavra que Ele é o nosso advogado. Tem coisas que a gente não precisa justificar. Tem coisa que a gente não precisa falar. Ele sabe. E na hora certa, eu vou te falar, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Esses dias eu estava lendo o testemunho de Billy Graham. Todo mundo conhece. Quem não conhece? Quem conhece? Você já leu a biografia dele? Já leu? Olha só o que aconteceu com ele. Porque a gente não precisa se justificar. O próprio Cristo defende a nossa causa. Ele estava no segundo andar da casa dele. Ele morava numa casa e aí ele estava na sacada da casa dele. E uma mulher estava mexendo no cabelo dele. Lá na sacada da casa dele. Alguém da igreja, religioso, passou, condenou totalmente a ação e falou para o pastor. O que aconteceu? Ele foi excluído. Depois de uma semana procuraram Billy Graham e falaram para ele, por que você não disse que era sua mãe que estava com você? Percebe isso? Tem gente demais criticando. Tem gente demais julgando. Tem gente demais falando. E os nossos filhos estão nos observando. Observando qual é a nossa reação diante de uma notícia. Qual é a nossa reação diante de uma notícia na internet? Qual é a nossa reação diante de um programa de TV? Qual é a nossa reação diante de um vídeo de WhatsApp? E novamente eu falo, não estou aqui defendendo partido. Mas você percebe que é fácil para a gente criticar? É fácil. É fácil. Sabe, Deus mostra nessa história a nobreza de Ana. E Ele mesmo a honra com um milagre. De simplesmente não gerar um filho, mas gerar um profeta. Um profeta que mudaria uma mentalidade. Um profeta que estabeleceria o nome do Senhor aqui na terra. Agora não é simplesmente um filho, é sobre um profeta. É um profeta que faria o nome do Senhor conhecido. Que faria o nome do Senhor exaltado. Eu fui diretora de uma escola durante 6 anos. Gente, eu ouvi trem, hein? Ouvi muita coisa. Ouvi muita coisa, muita coisa. Tinha cada pai na minha sala para reclamar filhos que não honram a autoridade de professor, diretor de escola. Por causa de quem? Do nosso exemplo. Do nosso exemplo. Não sabe honrar a autoridade. Eu não falo só de presidente, não. Eu falo de realidade nossa mesmo. Desonra a autoridade de direção de escola, de professor de escola. Isso é tão sério, isso é tão sério. São tantas grosserias, falta de educação, tanto desrespeito que acontece numa sala de aula. Tanto desrespeito. E às vezes nós entramos
cumbuca de vidro, não, como é que fala? Numa redoma, obrigada. A gente coloca os nossos filhos debaixo, sabe assim? Que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Gente, nós não estamos treinando. Decora essa frase. Você não está treinando o filho para a terra, você está treinando o filho para a eternidade. E às vezes ouvir não vai fazer, é necessário, é importante, é importante. O que que eles estão aprendendo conosco? O que que eles estão vendo em nós? O que que eles estão observando nas nossas ações, nas nossas atitudes? Ana tinha motivo, mas não fez. Mas não fez. E lá na frente você vai perceber no desfecho dessa história, que Samuel também tinha motivo para desonrar Eli. Mas ele não desonra. Samuel também tinha motivo para criticar o sacerdote Eli. Mas ele não faz, porque ele aprendeu. Ele aprendeu na prática. Ele entendeu, ele aprendeu na prática. No verso 16, ela diz algo tão precioso, ela responde com doçura, gente. Olha lá, não tomes a tua serva. A tua serva. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia. Por conta da minha grande angústia. E a palavra fala que ele respondeu para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí, continuando a história, diz: e ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Sabe, queridos, eu queria trazer uma palavra muito simples, mas muito profunda. A nossa missão maior aqui na terra é treinar os nossos. Como Deus tem falado comigo nesses dias, a gente está preocupado demais em ganhar o mundo, sabe? A gente está preocupado de mundo em estar aqui em evidência. É bonito estar aqui. É bonito, é chique. Eu estou alta, estou vendo todo mundo olhando para mim, todo mundo me observando. Vou parar no Instagram da Family Church de Rio Verde. A gente quer status. A gente quer palco. A gente quer evidência. A gente quer elogio, a gente quer reconhecimento. É bonito isso. É bonito isso. Mas por conta desse desejo no nosso coração, a gente não tem aprendido a desfrutar das fases. A gente não tem aprendido a entender as fases. A gente não tem aprendido. A gente quer antecipar os processos. Aí eu estou grávida, eu já quero ter o neném logo, rapidão, porque eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso influenciar, eu preciso crescer. Aí eu preciso estar em evidência, eu preciso postar vídeos, maquiada, linda, maravilhosa. Será? Será que realmente você precisa disso? Será que é tempo disso? Será que você está aprendendo a desfrutar das fases? Você não está grávida, você quer engravidar. Você engravida, você já quer parir logo, gerar logo, ganhar o neném logo. Ah, porque eu já tenho que estar bem com o meu corpo, eu já tenho que estar linda. Ah, não, vou dar mamar só uns 3 meses. Nossa, porque senão vai desfazer tudo, o negócio vai parar lá embaixo. Não sei. Ah, eu já preciso voltar para o mercado de trabalho rapidão, porque meu filho já é grandinho o suficiente e já consegue se virar. Percebe que a gente quer antecipar tudo? Olha só o que conta essa história. E agora eu quero começar a minha palavra. Abre para mim, 1 Samuel 21. Não, 1 Samuel 21 não. É 1:21. 1:21. Isso. Olha só, gente. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi. Ana não foi. No outro ano, ele vai cumprir o voto e Ana não vai. Ela fica.
Ela deixa de fazer algo que é legítimo. Ela deixa de fazer algo que é tradição. Ela deixa de fazer algo que para ela é como se fosse uma obrigação. Ir à igreja, ir ao prédio, adorar, cultuar, sacrificar. Ela deixa de fazer isso. A palavra fala, e Ana não foi. E disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Ana discerniu as fases. Preste atenção. A nossa vida é feita de fases. Nós temos um monte de coisa para fazer, né? Nós precisamos, mulher é assim, né? A gente é mãe, a gente é esposa. Ah, esse trem tá duro. A gente é profissional. Não é? A gente é dona de casa. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa para realizar. Obrigada. Põe só mais um. E a nossa vida vai passando. Compromissos, obrigações, responsabilidades, e todos eles legítimos. É legítimo a gente ser mãe. É legítimo você ser esposa, é legítimo você ser profissional, é legítimo você ser dona de casa. Você concorda que tudo isso é necessário? Mas sabe o que acontece? O que tem acontecido? A gente quer encher todas as fases de forma uniforme. Então eu vou dar só um pouquinho para a minha vida profissional, eu vou dar um pouquinho para a minha maternidade, eu vou dar um pouquinho para o meu casamento, eu vou dar um pouquinho para a minha casa. Você entende isso? Porque a gente não está entendendo as fases. Porque vai ter tempo que eu vou ter que dedicar mais à maternidade. Você entende isso? Vai ter tempo que eu vou ter que dedicar mais à minha vida, no meu relacionamento com o meu cônjuge. E não adianta eu querer encher um pouquinho, porque se você não encher corretamente a criação dos seus filhos, sabe o que vai acontecer? Vai passar a época. Eu enchi só isso aqui, agora meu filho tem 20 anos de idade, e ele precisa ir embora, eu preciso enviá-lo. E como que ele está indo? E ele vai encher aonde? Aonde que ele vai encher? Você entende isso? Porque passou. A fase passou. Passou. Porque a gente está vivendo o futuro e a gente está esquecendo de viver o presente. Passou. Esses dias eu fiz uma live e falei com o coração angustiado. Eu falei, meu filho está com 16 anos. Se ele sair de casa com 20, eu só tenho 4 para influenciá-lo diretamente. Está acabando o tempo. Eu preciso desfrutar mais. Olha só o que aconteceu. Eu andava com uma pastora muito incrível em Goiânia. Na época que a gente era da videira ainda. E a pastora escreveu uma carta no Instagram que me fez chorar. O título da carta era Carta de Euforia. Olha para você ver. E na carta ela escrevia assim: hoje eu perdi a minha missão. Eu não preciso mais levar o meu filho na escola porque ele tirou carteira de motorista. Eu não vou ter mais as brigas no carro todos os dias de manhã. Eu não vou ouvir mais os gritos, sabe, as situações às vezes que acontecem, porque acabou. Essa fase passou. E na hora que eu li essa carta, eu falei para o Senhor, porque quantas vezes eu acordava meu marido, amor, você precisa me ajudar. Naquela hora eu mudei o meu conceito. Eu falei, vai passar. E eu quero aprender amar cada minuto. E eu sempre falo, hoje eu amo levar os meus filhos na escola. Eu amo poder colocar no carro e levá-los de manhã e liberar a bênção para eles entrarem na escola e falar, seu dia vai ser incrível. Eu amo poder fazer isso. Mas foi uma carta, Jefferson, que eu ouvi. Eu falei, é isso, vai passar. Eu preciso aprender a desfrutar as fases, vai passar. E eu não quero lá na frente chegar, quando eu for enviar meu filho, com seus 20, 22, eu não sei quantos anos ele vai casar, eu não quero chegar lá na frente com essa sensação de que eu entreguei vazio, sabe? Que eu poderia ter feito a diferença. E aqui eu quero te falar algo, talvez o seu filho já foi enviado, preste atenção. Não estou nessa palavra trazendo para você um ponto de condenação. Não estou. De jeito nenhum.
Eu estou trazendo nessa palavra uma percepção para você que pode ser diferente. Porque Deus não erra. Se você está ouvindo hoje, você pode começar a fazer diferente hoje. Entende? Você vai ver. Porque Ana perdeu essa oportunidade de influenciar Samuel, ele era criança ainda. Não sei quantos anos era desmamado. Talvez 8, 10, não sei. Vamos imaginar que ele foi desmamado com 7 anos. Tentei pesquisar na internet e não consegui obter essa resposta. Mas vamos imaginar que o povo antigamente mamava muito. Você entende que Samuel foi entregue à casa de Deus com 7 anos de idade? Ana então influenciou só 7 anos. Ana não influenciou muito. Ela teve pouco tempo para influenciá-lo. Ela teve 7 anos para influenciar. Mas os 7 anos que ela teve foram intensos. A palavra fala que ela discerne e ela fala assim, não, eu não vou enquanto eu não desmamá-lo. Eu sei que tem muitas mulheres que precisam trabalhar. Eu sei disso. Mas deixa eu te falar, nem quando às vezes você está em casa, você tem tempo de qualidade com seus filhos. Estão roubando isso de nós. A gente vai para o Instagram. A gente vai para o WhatsApp. A gente quer ver vida de todo mundo, menos dos nossos. Em casa eu criei uma regra. Celular não entra na mesa na hora do almoço. E eles ficam denunciando um ao outro, sabe? A gente coloca o celular fora e não entra na mesa. E eu arrumei um coração e eu coloco debaixo do prato para saber quem que vai orar naquele dia. Então, eles têm que ficar levantando o prato para saber quem que vai orar. E é tão incrível isso. Sabe, são as pequenas coisas que a gente faz. E aí fica denunciando o outro. Mãe, ó, o Estevão está com o celular. Mãe, ó, José está com o celular. Mas tem valido a pena. Porque a gente tem tido tempo de qualidade no tempo que a gente tem. Você entende? Você entende isso? Eu gosto da quantidade. Mas o problema é que nem temos a quantidade, nem temos a qualidade. Porque às vezes nós estamos presente, ausente. Estamos fisicamente no mesmo lugar, mas com o olho no celular. Estamos fisicamente no mesmo ambiente, mas com o coração. Você entende isso? Talvez não seja uma palavra fácil para você ouvir, mas necessário para você se posicionar. Nós precisamos posicionar de forma diferente na nossa casa. Ana discerniu as fases. Nós estamos ocupados demais com coisa que não é tão relevante. Assistir uma série se tornou mais relevante do que às vezes estar com a família. Ver a fofoca no Instagram se tornou mais importante do que um tempo de qualidade à mesa. Tudo é muito urgente, menos os nossos. Tudo é muito urgente, menos os nossos filhos. E quando nós temos, corrigimos, repreendemos, ou não damos limite. Porque a gente nem é presente, às vezes, para instruir. A gente nem sabe dar limite. Porque a gente está tão ocupado, que a gente não consegue dizer não. Ela entendeu que não era tempo dela estar num prédio de igreja. Eu falo isso para algumas mães quando ganham neném. Você pode até achar estranho como uma pastora falar isso num palco. Mas quando ganha neném, eu falo, vai ficar na sua casa. Não precisa vir aqui, não. Vai cuidar do seu filho até 2 meses, até ele tomar vacina, não apareça no prédio da igreja. É o seu momento. Sério, é o seu momento. Porque nem sempre é fácil. Era tempo de influenciar seu filho. Era tempo de direcionar. Uma vez eu fui numa consulta ginecológica. E aí eu cheguei na minha ginecologista, ela estava muito cansada. E ela me falou uma frase que doeu meu coração. Ela atendia em consultório incansavelmente, uma excelente profissional. Ela era professora de universidade aos finais de semana e ela era coordenadora dos ginecologistas da Unimed, de Goiânia. E eu estava no consultório ali de frente, eu falei assim, nossa doutora, parece que você está tão cansada. Ela falou, prefiro um final de semana inteiro dando aula do que estando com as minhas filhas. Percebe? Eu canso demais. Estão roubando de nós a alegria da família, do tempo a sós com família.
estão roubando de nós o prazer, o desfrute das fases que nós estamos vivendo. Está tudo muito difícil. Lá no verso 23, a parte B, diz assim: então ela ficou em casa e criou o filho até o desmamar. Até o desmamar. Até que o desmamou. É tempo de nós olharmos para os nossos. Não deixe esse tempo passar. Tem muito filho carente. Tem muito filho clamando, tem muito filho chorando, tem muito filho dando birra. Sabe por quê? Não é má criação, é carência de mãe, é carência de pai, é abraço. Tem muito marido suplicando por um olhar, tem muita esposa suplicando por uma atenção. Quando Deus criou o jardim, a primeira coisa que Ele criou foi o relacionamento familiar. Deus podia ter criado, preste atenção nisso, gente. A palavra fala que a terra estava um caos. A terra estava sem forma. Preste atenção. Ele poderia ter criado você primeiro e falar: bora, vamos trabalhar? Ele não faz isso. Ele organiza o cenário, ele organiza o jardim e coloca a criação perfeita nesse cenário incrível. O homem e a mulher, porque depois ele traz a mulher à vida e ele fala: agora vamos descansar. Uau! Que Deus lindo, que Deus incrível. O jardim foi preparado para a família. Até então não tinha trabalho. Trabalho veio com o pecado. Era só desfrute. Imagina você passando pelo jardim só para desfrutar. Eu gosto dessa planta. Essa planta aqui é linda, né? Olha o cheiro dela. Você já comeu essa fruta? Que delícia. Eu gosto mais das azedas. Não, eu gosto mais das adocicadas. Era assim. Era um jardim de delícias, de desfrute. O intuito de Deus era que nós vivêssemos em família, nesse relacionamento familiar. Que pudéssemos olhar nos olhos um do outro e no olhar entender qual que era a carência e a necessidade. Mas a gente não tem tempo nem para almoçar junto. A gente não tem tempo nem para tomar um café. Ou ir na praça. Não temos tempo mais. Não temos tempo mais. E se você avaliar, você vai perceber que não é pelo excesso de trabalho. É pelo excesso de distração. É pelo excesso de distração. Sabe? A gente precisa discernir as fases que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender qual é o tempo que a gente está passando. Não tem como uma mulher que acabou de ganhar neném querer ter o corpo lindo. É um processo. O útero demora 6 meses, eu acredito, para voltar ao seu tamanho normal. É um processo, é uma fase. É uma fase e está tudo certo. Então não vai ser tempo de eu abastecer a academia, talvez. Você entende isso? Vai ser tempo de eu abastecer a amamentação. O olhar nos olhos, o colocar no colo. O aconchegar, o tocar a pele. Nós precisamos discernir isso. Talvez é tempo de eu gastar tempo de qualidade para abastecer o coração dos meus filhos. Todo mundo fala que adolescente é rebelde, né? É uma prática, é comum isso. Vai entrar, já entrou na aborrecência. Quem já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra? Lá em casa não tem essa palavra, não. Nunca aceitei falar. Meu filho não é aborrecente, não. Nenhum deles. Muito pelo contrário. Meus filhos são exemplo por onde eles passam. Quem é aqui de Rio Verde já recebi muitos elogios, inclusive. E com o coração cheio, toda convencida, sabe? De verdade, gente. São uma bênção. São uma bênção, mas também é fruto de um investimento. Porque nós vamos colher aquilo que nós decidimos semear. Nós vamos colher aquilo que nós decidimos investir. Sabe? Ana dedicou tempo, energia, disposição.
Ana foi mãe, Ana instruiu, Ana ensinou os princípios. Eu me lembro quando eu era infância, na minha infância, a gente veio de uma família muito pobre. Meu pai era entregador de gás. E eu me lembro da minha mãe contar, isso é muito vagamente na minha mente mesmo, uma pobreza, assim. Minha mãe teve vontade de comer uma rosca de padaria, daquelas redondinhas com um negocinho amarelo. E meu pai não tinha dinheiro para comprar. A minha mãe, ela fez quitanda muito tempo para vender. E eu me lembro quantas vezes nós fomos para a pecuária e minha mãe sempre dava janta para a gente antes, porque não tinha dinheiro para comer lá. Então a gente jantava em casa e eu amava, porque minha mãe cozinha que não tem explicação. Comida igual da minha mãe eu nunca vi. E aí eu sempre fui muito participativa. Então minha mãe ia fazendo as quitandas, ela vendia salgadinho, vendia bolo de aniversário, e eu ali lavando as vasilhas. Eu sempre fiquei do lado dela. E ela ia me instruindo, me ensinando, e nesses momentos ela me compartilhava do céu. Ah, filha, sabe o que acontece? O céu é lindo, lá não tem dor de dente. E eu pequena, talvez ali 7, 8 anos de idade. Lá não tem dor de dente, lá não tem dor de barriga. Na linguagem de criança, não é assim? Mas sabe o que aconteceu? Eu cresci apaixonada pelo céu. Não consigo me imaginar em outro lugar, sabia? Apaixonada. Eu vivi a adolescência sem cogitar a possibilidade de escolher um outro caminho. Porque eu já sabia o caminho que eu queria seguir. Porque alguém decidiu influenciar na prática. Sou fãzaça dela. Ela gerou em mim um desejo ardente por aquilo que realmente vale a pena. Porque a nossa vida aqui é passageira, logo vai acabar. Logo, logo nós sairemos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós vamos embora. Nós vamos embora. E filho de crente não é crente. Entende? Não é crente. Nós precisamos gerar nos nossos filhos o desejo pelo eterno. Essa semana eu vi uma cena que me deu alegria no coração, Flavinho. Eu falando sobre devocional, e o Estevão é mais disciplinado com leitura da palavra, até porque faz parte do perfil comportamental dele. O Josué não tanto. Ele ouve a palavra, mas ler a palavra é mais difícil para ele. E essa semana eu estou lá tirando foto do caderno do Estevão escondido. Né, campeão? E veja a Bíblia do Josué do lado, Elismar. Toda arriscada. E eu cheguei e falei, não mãe, comecei agora a ler a Bíblia criteriosamente, agora eu vou ler direitinho. Falei, sério? Sério. Inclusive comecei um jejum, tá de jejum. Eu falei, filho, você está crescendo, você é um adolescente, pelo amor de Deus, esses jejuns radicais desse jeito não funcionam. Ó a mãe querendo pôr na carne, né? Falei, tira uma coisa, não faz isso. O jejum dele, ele para de comer 6 horas da tarde, vai comer no outro dia 1 hora da tarde. Ou seja, ele tem 5 horas de refeição, o resto tudo de jejum. Falei, você está magrelo, campeão. Não vai, não funciona assim. Mas depois eu fui para o meu quarto e fiquei pensando. Eu falei, gente, é a paixão pelo eterno. É a paixão por Jesus. Ninguém pediu para ele jejuar, ninguém pediu para ele ler a Bíblia. Eu não pedi, você entende? É a paixão por o eterno. Ele foi constrangido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Você entende isso? É tão gratificante, é tão poderoso a gente perceber isso. Nós precisamos fazer desses momentos, momentos únicos e especiais. Momentos únicos e especiais. Um café da manhã, faça ser único. Coloca post-it numa xícara. Coloca uma cartinha. Coloca uma flor com um prendedorzinho. Faça único. Em Goiânia eu punha muito post-it na agenda deles, para eles irem para a escola. Aí chegava na escola, abria a agenda, estava lá o recadinho. Faça isso, pode ser incrível, pode ser maravilhoso. Não permita roubar de você esse prazer, essa alegria, esse entusiasmo. Falo de maternidade, mas quero falar também no seu casamento. A gente às vezes olha para o marido da gente comparando com a da outra, né? Ou do outro. Ah, porque o Jefferson, ele é muito amoroso com a Natália, o meu não. Ah, não, mas se fosse igual o Cairo, qualquer mulher ficaria casada com ele. Percebe? A gente olha o outro, elogia o outro e não reconhece as qualidades que o nosso tem.
Defeito todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Mas o nosso olhar está tão focado no problema que maximiza, que potencializa. E logo as qualidades começam a ficar minúsculas. E eu vou perdendo o respeito e a admiração. Vou perdendo o prazer de estar casada. Vou perdendo o prazer da companhia, porque é chato demais. Só vejo defeito, só vejo problema. Chegou o dia de Ana entregar o filho ao Senhor. Chegou o dia de Ana devolvê-lo como promessa. Ela fez essa promessa e chegou o dia dela entregar. Mas sabe qual foi o resultado dessa decisão? A palavra de Deus fala que Samuel, abre para mim, 1 Samuel 2, eu vou te falar os números, 12, depois 17. Já estou terminando, gente. 2, 12. Os filhos de Eli eram perversos, não se importava com o Senhor. 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo o colete sacerdotal de linho. Samuel é inserido nesse contexto de crise, de desrespeito, de desonra. A palavra fala que Ofni e Finéias praticavam ações execráveis, terríveis, terríveis. Eram ações terríveis, a palavra relata. Mas deixa eu te falar, Samuel sabia quem ele era, ele não foi influenciado. Ainda pequeno ele perseverou, ainda menino ele continuou, porque ele tinha tido uma base. Porque ele tinha recebido a influência, porque ele tinha sua identidade firmada em Cristo, ele sabia quem ele era, ele não tinha dúvidas. Por isso que fala que ele crescia em Deus. Samuel crescia em Deus. Samuel serviu ao profeta, ao sacerdote Eli, e viu toda aquela cena. Toda aquela cena. Mas ele não foi influenciado por esses contextos, e nem pelo exemplo dos filhos de Eli. A palavra fala que ele continuou servindo com uma túnica de linho fino. Põe o 19 para mim, por favor. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Você sabia que linho somente os sacerdotes usavam? Esse tecido era exclusivo para os sacerdotes. Sabe o que essa mãe estava dizendo para ele? Ele não era sacerdote ainda, ele era criança. Mas a mãe estava profetizando sobre a vida dele, reafirmando uma identidade, declarando quem ele era, profetizando sobre ele que ele não se contaminaria, que ele não seria influenciado, mas que ele influenciaria. A palavra de Deus fala que todos os anos Ana subia ao templo e trocava as vestes de Samuel, como uma declaração profética, que ele seria grande na casa do Senhor, que ele seria o sacerdote daquela nação, que ele influenciaria aquele povo. Ele influenciaria aquele povo. Agora ela não estava mais ali presencialmente na vida de Samuel, mas ela continua influenciando. Sabe, mãe, sabe, pai, não é fácil às vezes a gente ouvir essa palavra, mas deixa eu te falar algo. Não tem alegria maior, não tem alegria, não tem carro importado, não tem casa importada, que se compara a perder seus filhos para a droga, a perder seus filhos para o mundo. A gente quer dinheiro demais, a gente quer posse demais, a gente quer conquista demais, e a gente trabalha. Eu assisti um vídeo essa semana, um filme essa semana com os meus filhos, uns 15 dias atrás, Pequenos Espiões 3. Se você não assistiu, assista. É um desenho, mas muito poderosa a mensagem daquele desenho. O homem, ele não podia ter tempo para os filhos. Ele não conseguia ter tempo. E o filho queria brincar e ele falava: papai, agora não tem tempo, porque o papai tem que trabalhar. Mas vai chegar o dia que a gente vai brincar muito. Vai chegar o dia que a gente vai desfrutar muito. O que aconteceu? O tempo passou. O filho cresceu. E a oportunidade acabou. Passou.
Sabe, esse contexto, ele fala a história de dois pais. Ana, que decidiu influenciar, que decidiu ensinar, que foi presente, que estava junto. Mas também conta a história de Eli, que foi um terrível pai, porque estava ocupado demais com coisas legítimas, preocupado demais em edificar uma igreja, construir uma mansão ou fazer algo extraordinário, em cuidar do outro e esquecer dos seus. Conta a história de Eli, que negligenciou. Sabe, os filhos de Eli sabiam tudo da igreja, mas não conhecia Deus na essência. Sabia das práticas, eram religiosos, mas não serviam o Deus que podia mudar todas as coisas. Não tinha intimidade, não tinha relacionamento. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é amar a Deus acima de todas as coisas. O fim dessa história é que os filhos de Eli foram mortos, foram exterminados. A casa de Eli desfaleceu. Mas a palavra fala que Samuel, abre para mim 3:19, e eu vou terminar. Pode ficar em pé, nós já vamos terminar. Diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Uma família destruída, ele não conseguiu gerar um lar, ele não conseguiu gerar uma casa, ele não conseguiu edificar uma família. Mas Ana, mesmo distante, continuou influenciando. E eu queria fazer um apelo para você que é pai e que é mãe, que está me ouvindo. Não passou de hora. Não passou de hora. Essa semana nós tivemos uma situação de uma mulher, e a janela do avião rodou, né, o mundo inteiro. Mas deixa eu te falar, não critica aquela mulher, sabe por quê? Porque talvez aquela mulher não é uma mulher presente, uma mulher que não sabe pôr limites, uma mulher que não sabe dizer não, uma mulher que está ocupada demais, trabalhando demais, e que perdeu o filho, que não consegue influenciar o filho. Mesmo se ela dissesse não, talvez o filho não respeitaria, não honraria. Ocupada demais. Os nossos filhos nasceram para influenciar essa geração. Os nossos filhos nasceram para marcar essa geração. E eu falo sempre, os nossos filhos não são o futuro da nossa nação, eles são o presente. A nossa casa tem que revelar Jesus. Por onde nós passarmos, nós precisamos revelar Jesus. E é por isso que o inimigo tem trabalhado incessantemente para roubar o seu tempo, para roubar o seu olhar, para roubar a sua energia. Queremos enriquecer, queremos posses, queremos dinheiro, queremos vida boa, mas estamos perdendo a qualidade da família, do relacionamento, de olhar nos olhos. E não tem graça nenhuma nisso. Não tem. Alguns têm filhos pequenos ainda em casa, outros já enviaram. E é muito ruim a sensação de lá na frente você chegar e ter enviado o seu filho com um sentimento de impotência. É por isso que Deus quer falar conosco. É por isso que Deus está trabalhando no nosso coração. É tempo de nós voltarmos o nosso olhar para a nossa família. É tempo de nós olharmos para o nosso cônjuge com o olhar de Cristo. É tempo de nós respeitarmos os nossos, sabe? E valorizar mais a nossa casa do que um palco de igreja, de que uma evidência do Instagram. É tempo de nós darmos a nossa melhor versão para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, e não para o nosso patrão. A gente se embeleza toda, a gente fica tão linda, tão bonita, tão cheirosa para os de fora, mas os nossos mesmos recebem a nossa pior versão. Queria que você fechasse agora os seus olhos. Nós vamos entoar uma canção.